meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Hoje, o dia promete. Esse vídeo vai falar de um livro muito especial. Um livro que fez muito sucesso e que fez a carreira de Stephen King, olha o bonequinho aqui, decolar. O nome desse livro, vocês já viram, Carrie, que no Brasil popularmente ficou mais conhecido como Carrie, a Estranha. Inclusive, as edições anteriores e outras edições, vocês vão encontrar o livro com o subtítulo Carrie, a Estranha. Então aqui eu tenho uma edição um pouquinho mais antiga e eu tenho essa edição mais nova, uma edição recente que faz parte da Biblioteca Stephen King, que respeitou o nome original, Carrie. E eu acho que fica até mais, sei lá, mais direto, Carrie. E mesmo que não tenha esse estranha reforçando que a Carrie é uma pessoa estranha, esse Carrie dá uma força. Carrie, simplesmente Carrie e pronto. Mas eu acho que muita gente já sabe do que se trata esse livro, porque já teve 3 adaptações. Mas se por acaso você for do time que não conhece nada dessa história, eu tenho certeza que hoje vocês irão se surpreender. Aliás, diga-se de passagem, acredito que até aqueles que conhecem um pouco dessa trama irão se surpreender com a genialidade de Carrie. Porque realmente não é à toa que esse livro e suas adaptações fizeram tanto sucesso. Então vamos lá? Vamos conversar sobre essa obra maravilhosa? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza de que vocês não irão se arrepender. Aliás, eu queria lembrar o seguinte. Lembre-se de que aqui no canal Filósofo dos Livros, de vez em quando tem rolado uma promoção, uma espécie de brincadeira nova que concederá aos nossos seguidores livros. Não são em todos os vídeos, mas é importante que assistam e percebam os mínimos detalhes. De repente, um erro de pronúncia pode ser um motivo para ganhar um livro. Fica a dica. Não sei se hoje, mas quem sabe amanhã ou depois. É tudo um enigma, é tudo assim um jogo, é tudo uma brincadeira. Enfim, é uma forma de fazer com que vocês realmente exerçam o espírito de atenção. E é claro que, se não ganhar um livro, esse exercício de atenção poderá render frutos na vida lá fora, porque grandes observadores conseguem ter sucesso na vida. Presta atenção nisso. Agora sim, mais enrolação, ou, como a minha amiga Joca Fofinha gosta, sem mais delongas, vamos falar de Carrie ou Carrie a Estranha. Primeira coisa, eu quero lhes dizer que, apesar de achar a capa dessa edição, que é mais antiga, a mais bonita, eu resolvi ler por essa, porque segundo alguns booktubers que já leram e que fizeram resenha antes de mim, a tradução desse livro está muito melhor e ele tem algumas informações adicionais. E é verdade, esse livro tem informações adicionais que edições mais antigas não têm. E sempre a gente tem alguma coisa para criar um suspense antes de começar a falar propriamente do livro. Digam para mim nos comentários qual das duas capas vocês acham a mais bonita. Na minha opinião, essa aqui. Mas eu sei que muita gente gosta dessa edição. Inclusive, essa edição veio com um pôster que eu não me lembro onde eu guardei, mas é um pôster muito bonito mostrando a Carrie num baile de formatura. E vocês vão entender por que esse baile de formatura é tão importante nessa história.
Agora sim, agora podemos começar a falar desse livro. Carrie a Estranha é um romance de estreia de Stephen King. Esse é um livro que quase não existiu. Essa é a verdade. Stephen King estava passando por apertos financeiros, ainda não era esse autor consagrado, isso lá na década de 70, para ser mais exato, no ano 1974. Ele tinha a ideia da Carrie na cabeça, inspirado em estudos que ele tinha feito a respeito de poderes telecinéticos. Então, o Stephen King usou para criar esse livro um pouco de conhecimento científico, e ele também se baseou em duas moças que ele conheceu na juventude, que eram meio desastradas, que que, que meio que espantava os colegas pelo seu jeito desajeitado, sabe? Eram moças totalmente atrapalhadas, aquelas moças que recebiam zombaria dos colegas, e essas duas moças que, segundo Stephen King na introdução, já faleceram de uma forma não muito agradável, foram a inspiração para a criação da Carrie. E além disso, como ele já tinha esse conhecimento científico a respeito de poderes telecinéticos, ele colocou na personagem Carrie os poderes telecinéticos. Então Carrie é uma menina, é uma adolescente que tem esses poderes telecinéticos, e ela é filha de uma mãe altamente religiosa, que se chama Margaret White. Margaret White é realmente, apesar de toda a religiosidade, quando a gente imagina uma pessoa assim, religiosa dos padrões normais, imaginamos uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa. Só que Carrie White não é a pessoa religiosa nos padrões normais. Ela é a fanática religiosa. Aí, quando a gente pensa em fanatismo religioso, a coisa muda de figura. A Margaret White, ela é de um fanatismo muito grande, e esse fanatismo leva a oprimir a sua filha, que é a Carrie. Diga-se de passagem que a Margaret, ela se casou com um homem religioso que seria o Ralph White. Ralph White era aquela pessoa religiosa que via o sexo como um grande pecado. Então, o casal resolveu se unir e fazer o quê? Não ter relações sexuais. Isso é uma coisa aí que nós vamos descobrir no desenrolar da história. Já adianto para vocês que eu não estou contando exatamente o livro na ordem dos fatos, na ordem das revelações. Eu estou mudando um pouquinho a ordem para que a coisa fique um pouco mais didática. Então o plano deles era se casar sem ter relação sexual. Só que o Ralph não resistiu, escorregou e acabou transando aí com a mãe da Carrie. E a mãe da Carrie acabou tendo um aborto, e ela achou que essa coisa aí do aborto foi um castigo de Deus. Eles se casam, aí já reforçam o plano de, já que tinham errado no início, de não ter mais relações sexuais. Só que, mais uma vez, o nosso Ralph, ele não resiste e, e tenta. A Margaret não deixa, ele sai de casa, volta bêbado, e aí força a barra. Nesse forçar a barra, diríamos que foi uma violência, um abuso. Porém, algumas pessoas discordam que seja um abuso, porque ele começou brigando, só que depois a Margaret gostou e deixou a continuidade. Eu penso que ela deixou depois. Então, na realidade, houve um abuso, sim, independente. Ele forçou a barra. O fato dela ter gostado
não diminui essa qualificação de abuso. Então, para mim, realmente a Margarete foi abusada. A Margarete fica grávida de quem? Da Carrie White. Aliás, Carrieta White. O Ralph, nesse meio tempo, abandona a família e deixa a esposa e a criança. Eles aí estão separados e cabe a Margarete cuidar da Carrie. Aí, como ela é fanática, ela exerce uma espécie de opressão em relação à menina, fazendo com que a menina entenda o seu ser de mulher como algo pecaminoso. A mãe cria uma porção de complexos, a mãe cria a Carrie com um espírito religioso exacerbado no sentido de ter medo dos castigos de Deus. A mãe sempre pune a Carrie, fazendo com que ela fique num quartinho, que na realidade não é um quartinho, é um armário. A Carrie passa muito tempo na sua infância e adolescência trancada, rezando. A mãe não tem pena. A mãe chama os seios de almofadinhas sujas e diz que eles nascem em mulheres porque elas pecaram. Enfim, tudo assim que é próprio da sexualidade feminina e que ocorre no corpo da mulher, as transformações, a mãe da Carrie faz com que a menina veja como pecado. E ao mesmo tempo que algumas coisas ela faz ver como pecado, algumas coisas ela também esconde da filha, ela não explica direito, porque ela meio que acha, ela realmente acredita que é pecado, então ela acha que simplesmente escondendo essas coisas, o que vai acontecer está protegendo a filha. A Carrie, aos 16 anos, aí eu diria que realmente começa a história, ela está no vestiário, depois de uma aula de educação física, tomando banho, então várias meninas em volta, e ela tem a sua primeira menstruação. A Carrie entra em pânico. Ela não tem noção do que está acontecendo com ela. Ela começa a sangrar e ela acha que está morrendo. Quando as colegas dela, que já acham a Carrie totalmente estranha, que vê ela como uma figura bizarra, um ser de outro mundo, e que já estão acostumados a tirar sarro, vê a cena da Carrie lá, apavorada, já começam a gritar que ela está menstruada, começam a zombar, pegam absorventes e começam a jogar em cima da menina. E a Carrie, assim, totalmente agitada, sem entender o que está acontecendo com o seu próprio corpo, porque a mãe nunca falou. No meio de toda essa bagunça, de todo esse bullying, que a gente acaba descobrindo que o bullying é o tema central de Carrie, entra a professora de educação física, a senhorita Desjardins, e vê aquilo e expulsa as meninas e vai conversar com a Carrie. A princípio ela começa meio que dando uma bronquinha. Ué, Carrie, você só tá menstruada. Só que aí ela percebe que a Carrie não sabe o que está acontecendo. Quando a professora se dá conta de que a Carrie não tem noção nenhuma do que está acontecendo, que ela está apavorada, ela começa a consolar a menina. E nisso algo estranho acontece naquele vestiário. Uma lâmpada explode. Continuando, a professora, já com compaixão da menina, leva a Carrie ao diretor, conversa com ele sobre a situação da menina. O diretor, ele confunde o nome da Carrie com Cassie, mas ele acha meio assim estranho a menina não saber nada do que é menstruação. Mas eles combinam algo, que a Carrie vai ser dispensada das aulas de educação física durante uma semana e ela vai ficar indo para a escola, mas que naquele dia ela teria que voltar para casa para relaxar, para se recuperar desse trauma. O diretor até propõe
levá-la em casa, mas a diretora acha que é melhor que não. Deixa a menina ir andar até casa, respirar um pouco de ar puro. E antes da Carrie sair, o diretor chama ela de Cassie. E outra coisa estranha acontece: o cinzeiro da mesa cai. Mas eles não percebem essa estranheza do cinzeiro cair. E o cinzeiro, na realidade, não é bem cair. O cinzeiro foi arremessado da mesa. Eles acham que o cinzeiro estava aí no cantinho da mesa e caiu por cair. Mas algo estranho aí dentro da história. A Carrie volta para casa, está caminhando. E ela não é só vítima da zombaria das colegas da escola, ela não é só vítima do fanatismo da mãe, que é religiosa. Ela é uma menina que é vítima também de vizinhos. E um garoto, passando de bicicleta, começa a gritar: Carrie é estranha, Carrie é estranha, Carrie é estranha. Outra coisa assustadora acontece: o menino toma um belo de um tombo da bicicleta. Nisso nós vamos percebendo que a Carrie, ela não é tão boazinha assim. Nós vamos descobrindo que ela tem pensamentos vingativos. Ela não deixa de ser vítima, mas ela também tem pensamentos vingativos e ela começa a perceber, junto a esses pensamentos negativos, que ela tem poderes. Ela começa a se dar conta que ela pode movimentar objetos com a mente. E nessa coisa ela tem uma lembrança do passado, um momento que a mãe dela briga com ela por um motivo que eu não vou contar para vocês. Eu vou deixar esse motivo aí meio que como um segredinho para vocês lerem o livro e descobrir. Mas a mãe dá uma bronca e há uma chuva de granizo na casa que destrói telhado, janelas, etc. Então a gente já começa a ver que há algo tenebroso. Algo interessante a respeito da narrativa é que muitas pessoas que já fizeram resenha disseram que esse livro é um documentário. Por quê? Ele trata como se a Carrie realmente existiu e ele tem trechos de jornais, de revistas, artigos, trechos de livros de pessoas que estudaram o caso da Carrie, porque vai acontecer futuramente algo aí na história bizarro, realmente algo aterrorizador. E esse algo aí que causa espanto eu também não vou falar, porque seria um tremendo de um spoiler. Mas aí tem estudos a respeito do fenômeno Carrie White, tem depoimentos, etc. Então, muitas pessoas que analisam o livro Carrie diz que ele é um documentário. Na minha opinião, eu discordo totalmente, porque um documentário só teria esses trechos assim de revistas, etc. E teria um repórter narrando. E o livro vai muito mais além disso. O livro ele tem um narrador onisciente. Esse narrador onisciente, ele não é um repórter, porque um repórter ele só fala dos fatos externos à pessoa. E esse narrador, ele consegue falar da mente, do jeito da Carrie pensar. Então ele mostra como o que a Carrie está sentindo, o pensamento de outros personagens, coisas que um simples repórter ou outro tipo de narrador não teria. É claro que um repórter narra, mas assim, mas o repórter narra dentro de uma visão de documentário. Aqui não. Eu entendo então que é um narrador que utiliza desses documentários para contar a história da Carrie. Então vamos prosseguindo. A Carrie chega em casa, mais uma vez nós vamos vendo aí a opressão da mãe. A mãe briga com a Carrie porque a Carrie ficou menstruada, passou pela puberdade, ainda uma puberdade tardia, 16 anos a menina foi ter a sua primeira menstruação. Para vocês terem ideia, a opressão da mãe, a opressão religiosa era tão grande que até retardou
a puberdade da menina. Então a mãe castiga a Carrie, dizendo... A Carrie diz que tenta explicar que é normal, questiona por que a mãe não explicou isso para ela antes. Mas a mãe não quer papo. A mãe é carrasca religiosa, diz que é pecado, pecado, pecado e acabou e ponto final. Voltando, continuando, a professora de educação física, ela conversa com as meninas, só que agora dando uma bronca. Ela diz que o que elas fizeram com a Carrie foi realmente horrível e diz que não está falando como professora e promete uma detenção de 3 dias, ou melhor, uma suspensão de 3 dias, além delas serem proibidas de participar do baile de formatura. As meninas ficam assim, revoltadas. Só que a professora volta atrás e diz, olha, na realidade, essa seria a punição correta. Porém, como a gente está numa escola, uma instituição machista, não vai ter essa punição correta, esse castigo. Então, o que vai ocorrer? Ela promete assim uma aula de educação física assim mais enérgica para essas meninas como castigo, mas se elas não fizerem, aí sim vai rolar essa detenção, essa suspensão de 3 dias que vai fazer com que elas ainda não possam participar do baile de formatura. Nisso, uma aluna chamada Cris se revolta e briga com a professora. Tem um bate-boca. E essa menina recebe o castigo. Essa menina é filha de um advogado e fica realmente revoltada com tudo. E ela acaba sendo proibida de ir ao baile. As outras... não se, apesar de ficarem com muita raiva da professora de educação física, elas não fazem nada contra, porque o baile de formatura é uma tradição ali nos Estados Unidos que realmente as meninas querem participar, então elas não enfrentam a professora, elas querem ir ao baile de formatura. Aí a história parece que tudo vai girando em torno desse baile, em torno dos preparativos. Porque é o sonho das meninas fazer parte. A Cris, muito revoltada, quer fazer uma vingança contra a Carrie. E ela chama o namorado para fazer. E eles estão armando aí uma vingança que vai ocorrer nesse baile de formatura. Algo que vai ser, olha, realmente nojento, mas muito nojento. Durante o desenrolar da história, uma amiga, entre aspas, uma amiga, ela meio que se arrepende de tudo aí que tá ocorrendo em relação a Carrie. Ela sente um remorso. Ela participou das brincadeiras. Sabe aquela pessoa que... Eu acho que a maioria de nós, quando a gente vê alguém sofrendo bullying, ou quando nós vimos na escola, pode ser que a gente não participe, ou então a gente participa assim, não tão exageradamente, e depois surge um remorso. Eu acho que essa amiga, essa pessoa chamada Sue Snell, ela tem esse sentimento. Ela participou, mas ela fica assim, ai, não devia, dá uma dorzinha. Ela fica preocupada, diferente da Cris. A Cris, ela realmente está com muito raiva e planeja vingança. As outras meninas estão com raiva, mas não planejam vingança, mas também deixam aí, esquecem. Mas a Sue é a menina que se arrepende. E a Sue faz algo inusitado. Pede ao namorado dela, que é o cara popular, o cara bonitão aí da escola, para que convide a Carrie para o baile de formatura. Ele acha meio estranho, ele se recusa a princípio, só que a Sue consegue e ele convida a Carrie para o baile de formatura. A menina Carrie fica encantada porque ela já tinha uma espécie de crush no rapaz. Ela acha também estranho a Sue emprestar o namorado. Então
um pouquinho de medo aí de algo bom não vai rolar. Então ela, a princípio, não aceita. Mas aí ele vai conversando, vai jogando o chaveco, vai explicando a situação. E a Carrie aceita ir ao baile com o bonitão da escola, o tal do Tommy. E ela chega em casa todo feliz, conta pra mãe o que tá rolando. A mãe dela, mais uma vez, ô mulherzinha odiosa, oprime dizendo que é pecado, etc. Só que dessa vez ela não consegue dobrar a Carrie, porque a Carrie já tá mais ciente dos seus poderes e ela utiliza esses poderes e assusta um pouquinho a mãe, que começa a chamar a própria filha de alguma coisinha aí do já entenderam, né? Pelo gesto. A mãe vê a filha assim porque a filha tá no pecado. Mas a Karen, entusiasmada, já começa a preparar o seu próprio vestido, faz um lindo vestido vermelho e é toda aquelas expectativas. Enquanto isso, a vingança da Chris está rolando, eles estão armando, estão pensando. E, finalmente, para encurtar a história, chega o baile de formatura. E fiquem tranquilos que eu vou falar do baile de formatura sem dar spoiler, mas eu vou parar no momento certo, porque é realmente quando é aquilo que a gente não pode contar. A Carrie tá lá no baile, linda. As pessoas já começam a ver a Carrie como uma moça bonita, bem arrumada, coisa um pouquinho é, que foge do padrão anterior da narrativa, porque a Carrie ela é descrita como uma menina feia, acima do peso, fora dos padrões de beleza, com espinhas na cara, mas parece que no baile a Carrie se transformou, algo tipo uma Cinderela. E nisso eu começo também a perceber que as adaptações, os filmes, sempre eu vi 3 adaptações dos filmes de filmes aí. As três atrizes são bonitas, então não bate muito. Até estranhei isso de terem escolhido atrizes bonitas. É claro, mal arrumadas, mas mesmo mal arrumadas, atrizes bonitas. E aí o autor descreve a Carrie como uma menina feia, cheia de espinhas, e não tem nada a ver. No baile, a Carrie já está transformada, ela está encantada. O Tommy realmente é um rapaz gentil. Ele tá fora desse jogo da vingança. A Sui tá em casa, tranquila também, torcendo pela Carrie, sabe? Tem essas pessoas aí pensando no bem da Carrie, enquanto a vingança já tá aí se aproximando. Há uma votação para o rei e a rainha do baile, tradição dos Estados Unidos, e o Tom e a Carrie ganham! Essa é o ponto alto. Eles ganham. A Carrie é a rainha da formatura junto com o Tommy. E para ela é um momento assim, é um dos momentos mais felizes da vida dela. E a vingança ocorre. Eu acho que isso não é spoiler. Eu posso dizer tranquilamente o que ocorre, porque o spoiler se eu continuar depois. Preste atenção. O que acontece? Ela toma um banho de sangue de porco. Os amigos haviam matado um porco. Isso a gente já tá sabendo que vai acontecer, porque quando eu disse que estava rolando a vingança, já fala disso, que eles matam um porco, eles juntam num baile, então eles penduram um balde em cima e a Carrie toma banho de sangue de porco e claro, né, que o Tommy acaba também recebendo um pouquinho aí do sanguezinho do porquinho, a vítima inocente. E aí é que a história fica bizarra e eu não posso falar mais nada. Mas imagine, é uma garota com poderes telecinéticos. Sem sombras de dúvidas, o Stephen King arrasou no seu romance de estreia. Antes dessa obra, o Stephen King já havia escrito artigos para revistas, artigos de terror, mas realmente aqui ele arrasou.
O fato dele ter criado a história como se fosse verdade também demonstra já desde o início maturidade. Foi bom que, quando ele pensou em jogar fora, porque esse livro quase não existiu, a esposa dele na hora leu e pediu para que ele continuasse. Se não fosse pela esposa, nós não teríamos esse livro. O livro ele é excelente porque ele nos faz refletir sobre questões religiosas, o fanatismo, como o fanatismo ele pode ser prejudicial, ele pode destruir a vida de uma pessoa. O livro também nos leva a ver como o bullying também pode estragar a vida de um adolescente, que adolescentes, pessoas jovens, podem ser muito cruéis. Aliás, não somente os adolescentes, as crianças. Por isso, a necessidade de uma boa formação. Nas entrelinhas está essa mensagem: precisamos de uma boa formação. E que devemos tomar cuidado com aquelas pessoas que nós fazemos com que elas se tornem nossas próprias vítimas, pois pessoas magoadas, pessoas que são vítimas, elas podem revidar de alguma maneira. Digamos que tirando os poderes telecinéticos da Carrie, a história ela tem tudo assim para parecer algo realmente real. Se bem que algumas pessoas, mesmo com os poderes telecinéticos, acreditam que essa história poderia acontecer de fato, porque cientificamente acredita-se que algumas pessoas têm esse poder de movimentar os objetos. Na minha opinião, eu acredito sim que há essa possibilidade de mover objetos, mas não dessa forma tão exagerada como a Carrie conseguiu fazer. Acho que King ele exagerou. Mas independente disso, pessoas magoadas, pessoas que sofrem bullying, podem se vingar de alguma maneira, criar alguma coisa aí, prejudicar a vida de outras de certa maneira. Não é sempre que as pessoas que sofrem bullying, elas ficam aquela coisinha, cordeirinho, mansinha. Às vezes elas se revoltam. E às vezes até naqueles mais quietinhos pode surgir uma grande força. Mas de qualquer forma, eu penso que não é porque vítimas de bullying possam se vingar de maneira acirrada que nós devamos respeitá-la. Devemos respeitar, é verdade, mas não por esse motivo. Devemos respeitar porque o correto é isso. Não é muito legal a gente fazer bullying com as pessoas. Não é muito legal a gente impor uma religião. Não é muito legal usar a religião para fazer com que a pessoa veja o seu próprio corpo como algo pecaminoso. São coisas aí que o livro vai estar levando a nossa consciência e fazendo com que a gente analise a nós mesmos. E a religião, mesmo quando a gente não tem uma mãe como a Carrie, ela tem esse poder também, infelizmente, de gerar complexos. Conheço muitos adolescentes que, ao participarem da igreja, nem tem essa coisa assim, mas eles começam a sentir pecaminosos em relação a coisas normais do próprio corpo, a certos desejos, etc. E essa maneira errônea de conduzir a própria sexualidade pode gerar frustrações e pessoas realmente tristes, depressivas. Então, a religião, ela tem esse papel de orientação, porém, os orientadores religiosos devem estar muito atentos do que eles estão promovendo nas consciências humanas para que as pessoas, ao invés de se sentirem escravizadas e obedecerem a Deus a partir de um sentimento de escravidão, elas passem a não exatamente obedecer, mas amar a Deus no sentimento do amor. E é isso que eu tenho para vos dizer a respeito de Carrie, ou eu ia falar estranha, não, mas simplesmente Carrie, um livro fantástico, um livro que merece 5 estrelas, um livro que se tornou favoritado. E aí? O que acharam da resenha? Gostaram? Se não deram sua curtida, dê a sua curtida agora. Não se esqueçam. Comentem. Compartilhem as suas opiniões comigo nos comentários abaixo aí da descrição.
E eu também peço que vocês compartilhem com os amigos que são fãs do Stephen King ou que têm interesse nesse tipo de história, nesse tipo de reflexão, ou que sejam apreciadores de uma boa leitura. Gostaram? Espero que sim. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!